Unidade 1. Território e população brasileira. Aula 2.1. Conteúdo: a regionalização do território brasileiro. Habilidades: compreender os processos de configuração do território brasileiro. Analisar como os critérios adotados formam diferentes regionalizações. Olá, queridos alunos, queridas alunas e professores presenciais. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Professora Juliana, essa que vos fala, e hoje vamos dar continuidade ao conhecimento sobre o nosso Brasil. Na aula passada nós tivemos aí diversos assuntos que vamos rever um pouquinho os principais destaques e aí vamos dar início aos novos conhecimentos de hoje, tá ok? Então vamos lá fazendo a revisão da aula anterior. Nós vimos a formação do território brasileiro. Nós posicionamos o Brasil na sua porção territorial em relação ao mundo, ou seja, o pedaço de terra, essa porção de terra que nós chamamos de Brasil em relação aos outros países, aos outros continentes. Isso quer dizer que o Brasil possui 1,7% da superfície terrestre mundial, né? 100%, o Brasil tem 1,7%. Já das terras emersas, que é tudo aquilo que está fora da água, ou seja, fora das águas do oceano, que são os continentes e as ilhas, representa 5,7%. Aqui, somando dos continentes todo, o continente americano, desde o Canadá até o sul, com Chile e Argentina, nós temos o Brasil de 20% do nosso território do continente americano. E somando somente as terras da América do Sul, o Brasil já representa 48%, ou seja, praticamente metade da porção territorial da América do Sul corresponde ao território brasileiro. E todo esse pedaço de terra precisou ser organizado, precisou ser dividido. E foi quando a gente aprendeu a primeira organização territorial do Brasil de acordo com as ideias europeias, né? A visão do rei de Portugal, que foram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram 15 porções de terras divididas entre os principais amigos de confiança do rei, ou seja, os nobres daquela época. Cada um pegou uma porção de terra e desenvolveram a economia da cana-de-açúcar, os engenhos que foram colocados para poder promover a economia do Brasil colônia desse período. E aí a gente viu que a organização do espaço brasileiro e suas paisagens vão depender da sua história, da sua maneira como a cultura foi colocada no seu território. Então, como esse território foi ocupado? Então, a forma como ele se ocupou foi colocada, então, uma história diferente, uma regionalização diferente. Então, esses foram os principais destaques da aula anterior. Voltando para hoje, iniciando o nosso primeiro momento já da aula de número 2, nós temos o desafio do dia. O desafio do dia traz para vocês o mapa do Brasil colorido em 5 cores. Eu acredito que a grande maioria de vocês que já estão no 7º ano saibam isso praticamente de cabeça sem precisar da ajuda de ninguém, sem olhar para o lado. Mas vamos lá. Como se chama cada uma das regiões brasileiras destacadas? O que são esses destaques? Cada uma das 5 cores. Eu tenho uma grande região em verde, outra em azul, uma em amarelo, outra em vermelho e uma em laranja. Cada uma dessas regiões possui um nome. Qual é o nome dessas regiões? Então aí vocês vão associar o nome à região brasileira que a gente possui aqui, né, no nosso território. Facinho, facinho o desafio do dia, que até afinal é segunda-feira, a gente tem que começar com calma. Então, iniciando então agora sim os conhecimentos novos, a aula de hoje, nós vamos trazer novamente o Brasil, mas o Brasil atual. Como é que é o Brasil de hoje? Como é que o Brasil está dividido, está organizado? Esse espaço enorme, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, precisam ser organizados de alguma forma. A gente já viu no desafio, são 5 grandes regiões, mas como é que está distribuído? Então vamos lá, o nosso mapa do Brasil. Então aí eu tenho a divisão político-administrativa do Brasil. Esse é o nome correto quando eu falo na divisão inteira do Brasil por
estados. E ainda está colorido novamente por regiões. O Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Tocantins, Roraima e Amapá, todos na cor verde, estão, numa região. Que região é essa? Já vai ajudando aí, para o nosso desafio. Temos em verde Maranhão, Ceará, azul, Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, todos esses também formam uma outra grande região. E essa região foi até a primeira a ser ocupada no território brasileiro, que é praticamente ainda a localização das capitanias hereditárias. Essa região foi a primeira a ter contato com o homem europeu. Baixando um pouquinho, a gente vai ter essa em rosa, que é outra região que vai colocar Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ao lado, nós temos em amarelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás. E por último, a região em roxo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se a gente somar tudo isso, vão dar 26 estados. Falta quem? O Distrito Federal, que fica localizado dentro do estado de Goiás, mas tem o status de Distrito Federal, que é onde está localizada a cidade de Brasília, que é a capital do Brasil. Essa é uma forma de se organizar o nosso território. Se a gente for analisar todos esses territórios, existe uma forma de se organizar diferente. Todos os países, todos os municípios, inclusive, existem mapas de bairro. Por quê? Para facilitar a organização desse nosso espaço. É muito fácil a gente falar, arruma ali, mas arruma ali onde? Então, se a gente tem um mapa e divide em grandes porções ou em menores porções, fica mais fácil administrar. Por isso que é necessário fazer essa divisão. Assim como ocorreu aqui, ocorre até hoje no estado do Amazonas. Olha o mapa do Amazonas como está dividido em seus 62 municípios. E aí vocês podem observar cada cor, às vezes a cor repete, mas cada cor representa um município. Vocês podem localizar aí o município de Manaus, que é a capital, do nosso estado. Ele vai ser, por isso que está com letras maiores em destaque, ele vai ter, nós temos aqui, Manaus, bem pertinho, aí vai estar Manacapuru, Rio Preto da Eva, que são os vizinhos, mas eu posso localizar, Parintins, posso localizar o município de Coari, Tefé, a gente pode localizar São Gabriel da Cachoeira. Então, esses são 62 municípios que estão dentro do nosso território do Amazonas. O Amazonas é uma divisão do Brasil, porque o Brasil é tão grande que precisou fazer essas divisões menores. O estado é uma divisão do país, tá? Ainda continuando falando sobre administração política do Brasil, a gente tem 26 estados e um Distrito Federal, sendo que esses estados, olha lá a definição do que é um estado, são unidades da Federação Brasileira que têm leis próprias, com autonomia político-administrativa em seu território. Os estados estão divididos internamente em unidades territoriais menores, que são os municípios. Então vamos lá, estado. O estado, ele vai ser, como eu falei, o Amazonas, são 26. Amazonas, Pará, Acre, São Paulo são estados. E cada um desses estados possui suas leis próprias. Como assim leis próprias? Quer dizer que o estado do Amazonas pode criar uma lei do nada? Ele pode querer fazer uma lei qualquer? Ele pode fazer uma lei desde que ela respeite ela lá embaixo, a Constituição Federal do Brasil. Então, o estado do Amazonas, o nosso governador, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais podem propor leis e que depois de uma votação eles podem sim propor projetos de leis que depois podem virar lei, um decreto-lei, mas desde que ela esteja falando a mesma língua com a Constituição. Então, a Constituição tem que dizer tem que ter acesso à educação para todas as crianças, de 0 até 18 anos. E o estado do Amazonas não pode criar uma lei diferente que vá contra isso. Não, apenas crianças de 0 a 10 anos que vão ter acesso à escola. Não pode.
Porque a lei estadual tem que estar andando junto com a Constituição Federal. Então, as duas leis andam juntas. Podem abrir exceções, como facilitar. Então o Estado, olha só, o Estado ele vai criar escolas para o ensino fundamental 2 e o município ficará com as escolas de fundamental 1. Então, ele dividiu, ele não colocou empecilhos para colocar a lei em prática, tá bom? Então, todo estado pode criar suas leis desde que de acordo com a Constituição Federal do Brasil. E quando eu tenho um estado, eu posso dividi-lo em menores unidades, que são os municípios. Como eu falei, Tefé, Coari, Presidente Figueiredo, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira são municípios que pertencem ao estado do Amazonas. Para entender melhor essa divisão do Brasil, olha esse esquema para vocês. Eu tenho aí a divisão do Brasil em um organograma. Então, o Brasil está no status de país. Nós moramos no país do Brasil. Estamos no estado do Amazonas. Eu estou no município de Manaus, que fica a capital. Aí cada um dos meus alunos, professores presenciais, está em uma comunidade, está em um município diferente. Quando eu tenho município, ainda é muita terra, eu posso dividir novamente essa porção de município em uma unidade menor, que são os distritos. Por exemplo, Anori. Anori, até 1956, era distrito de Codajás, do município de Codajás. Mas em dezembro de 1956, ele subiu, ele elevou a sua categoria de município. E Anamã, por sua vez, virou distrito de Anori. Anamã só vai conseguir virar município em 1981, que foi um projeto-lei que teve aí como base também o apoio do município de Anori. Então, os dois aí foram subindo. Atualmente, o estado do Amazonas tem um distrito que foi criado esse ano. E a gente vai ver agora nessa reportagem, rapidamente, que eu vou mostrar para vocês, aonde o distrito de realidade foi criado oficialmente. Então, olha lá a notícia. O Maitá inaugura a pedra fundamental de criação do novo distrito de realidade. Esse distrito de realidade é o nome, tá, desse novo distrito que surgiu aqui no nosso estado. Então, aí a gente vai ter, olha lá, as fotos dos vereadores que propuseram essa criação, a elevação da comunidade de realidade para distrito de realidade. Olha lá, o prefeito de Maitá, em companhia dos vereadores e do presidente da Câmara, estiveram na manhã deste domingo, dia 30/6/2019, olha só, bem pertinho, ou seja, tem há pouco tempo, na realidade, que é o nome do local, para o lançamento da pedra fundamental de criação do mais novo distrito do município. Então, aqui no estado do Amazonas, nós temos um distrito ainda localizado em Humaitá. Então, aí é uma subdivisão do município Humaitá, que possui o distrito realidade, tá certinho? Agora, falando agora sobre o Brasil, novamente ampliando a visão, saindo aqui do Amazonas, dá um zoom na cabeça para o mapa do Brasil, nós voltamos a falar que nem sempre o Brasil teve essa organização. Vocês lembram na aula passada, quando vários mapas surgiram para vocês mostrando como o Brasil foi sendo modificado e organizado de acordo com as alterações, os costumes, as histórias que ocorreram? Novamente eu trago uma animação para vocês que vai mostrar diversas formas como o Brasil se organizou. Lembrando, desde lá de 1502, quando o Brasil foi descoberto pelos nossos europeus, até os dias de hoje. Vamos à animação. Cantino 1502, como o Brasil era conhecido pelos colonizadores. Tordesilhas, L494, Portugal e Espanha dividem as terras da América por uma linha imaginária. Capitanias hereditárias. O território do Brasil foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Utrecht, 1713. Portugal, Espanha e França definiram o rio Oiapoque como limite entre Brasil e Guiana Francesa, incorporando o Amapá. Madrid, 1750. Portugal e Espanha legalizaram a ocupação portuguesa em direção ao interior do Brasil e incorporou a região amazônica. Santo Ildefonso, 1777, estabeleceu a parte oeste do Rio Grande do Sul como sendo da Espanha.
Badajoz, 1801, reincorporou ao território brasileiro a região oeste do Rio Grande do Sul, estabelecendo as fronteiras do Brasil. Petrópolis, 1903. Brasil comprou da Bolívia o território do Acre, que havia sido invadido por seringueiros brasileiros. 1945, ainda com muitos territórios, principalmente no norte do país. 1960, território do Iguaçu desmembrado entre Paraná e Santa Catarina, território de Ponta Porã anexado ao Mato Grosso, criação do Distrito Federal. 1970, criação do Estado do Acre, troca de Rio Branco por Roraima. 1980, criação de Mato Grosso do Sul e Rondônia. 1988, criação de Tocantins, Roraima e Amapá. Então, como a gente pode observar, o território brasileiro ele não possui uma única organização administrativa política. Ao longo dos séculos, vários tratados foram sendo propostos e o próprio depois que o Brasil se tornou independente, ainda houveram outras organizações que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Agora nós vamos compreender como podemos dividir, como foi que os órgãos do nosso país, quais foram os critérios utilizados para que houvesse o que é norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, o que é Amazônia, o que é nordeste, o que é região concentrada, por que existe a região centro-sul. Então, dependendo do critério utilizado, a gente vai ter várias formas de poder dividir o nosso Brasil. Vocês estão reparando que estão aparecendo aqui, ó, diversas imagens diferentes. Olha aqui o nosso boi caprichoso, a gente tem aqui ó, a festa da uva lá no sul do Brasil, nós temos aqui a vaquejada, mais comum no sudeste, no centro-oeste, olha os nossos índios. Então, todas essas imagens que vão aparecendo aqui vão destacando as nossas diferenças regionais. Quando falamos em diferenças, quer dizer que há pessoas que são elementos que fazem essas regiões, estados e municípios serem diferentes e elementos que unem esses outros. Então, com base nisso é que a gente vai ter diversas formas de dividir o Brasil. Mas como é que se divide? O que divide? O que é dividir? A gente vai aprender uma palavra nova hoje que é regionalização. Quando regionalizamos o lugar, nós adotamos um critério em especial. Então, vamos lá para a definição de dois itens muito importantes para a aula de hoje. Região e regionalização. Regionalização é o ato de dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Então, quando eu regionalizo, eu uso uma característica, um item, um critério. Então, eu vou dizer, professores presenciais, por favor, dividam a sala em dois grupos, os meninos para a esquerda e as meninas para a direita. Então, eu regionalizei a sala de aula com base no critério de meninos e meninas. Agora, eu vou criar dentro dessa sala de aula duas regiões, porque eu vou ter a região das meninas e a região dos meninos. Então, a região é o resultado, é o determinado espaço ou território em áreas divididas em características em comum. O que o grupo da esquerda tem em comum? Que são meninos. O que o grupo da direita tem em comum? É que são meninas. E com base nesses critérios, é claro que não é tão simples assim, só meninos de um lado e meninas do outro, é que o Brasil foi dividido. E vocês têm aí ao lado o Brasil dividido em 5 grandes regiões. Norte em verde, nordeste em azul, amarelo que é o centro-oeste, em vermelho o sudeste e em laranja a região sul. Então, esses estados que estão dentro da mesma região possuem características em comum. A gente pode dizer que a gente adotou nesse momento a vegetação. Dentro da região norte, a vegetação que predomina vai ser a floresta amazônica. Já ali na área do nordeste, a gente vai ter uma área de clima um pouco mais seco, então vai ter a região da Caatinga. A gente tem no sudeste a região dos
mares de morro, ou seja, a gente tem um relevo mais elevado, também com floresta tropical. No centro-sul, no centro-oeste, a gente já vai ter uma área de cerrado, de campo. E no sul, a gente vai ter os pampas nessa região. Então, cada um tem uma característica que faz uni-los em uma única região. Aí a gente pode ter no zoom a região norte destacando os seus estados. O Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, tá? Existe outra forma de regionalizar o Brasil? Existe sim. Olha só essas 3 imagens, uma ao lado da outra. Como eu coloquei para vocês, a primeira forma vocês já conseguiram compreender. Nós estamos divididos em 5 grandes regiões que nós chamamos de divisão administrativa, que quem realizou foi o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele utilizou os critérios físicos, clima, vegetação, relevo, para poder dividir nessas 5 regiões. E ainda utilizou o nome com base nos pontos cardeais. Então, eu tenho o norte, né, aqui em verde, o nordeste em azul, eu vou ter a região sudeste, porque sudeste, olha lá como é que fica aqui para cá o sudeste. Então, aqui Minas Gerais e São Paulo. Ao sul eu vou ter Paraná e aqui no centro-oeste, que na região central, os 3, Mato Grosso do Sul. Já ao lado eu tenho a divisão geoeconômica. Olha como até o nome é diferente. Então ele vai analisar a geografia desse local, mas também a economia. Então eu divido em 3 grandes regiões: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. São 3 apenas as regiões. Se vocês conseguirem observar melhor o mapa, essa divisão ela não vai respeitar os limites dos estados. Ela aí tem, por exemplo, o Mato Grosso, metade do Mato Grosso, ou a parte norte, está na Amazônia, mas a parte sul do Mato Grosso já está no Centro-Sul. Então, é porque a característica física, quando eu falo em característica física, eu estou falando da parte geográfica, faz mais parte da Amazônica do que Centro-Sul. E a parte econômica também vai influenciar. A Amazônia, ela tem mais uma atividade extrativista, por exemplo. Já o Nordeste, ele tem uma agricultura mais presente, uma agricultura mais tradicional. Já o Centro-Sul, eu vou ter bastante indústrias, eu vou ter uma agricultura mais mecanizada. Já na terceira divisão que eu tenho para vocês, eu tenho a título de 4 Brasis. Por que 4 Brasis? Porque ela é dividida em 4 grandes regiões: a Amazônia, como vocês podem observar, o Nordeste, o Centro-Oeste, mas olha o nome dessa outra, concentrada. Por que região concentrada? Porque é lá onde estão os principais centros financeiros do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Todos esses possuem a presença de indústrias, então está concentrada a economia do país, principalmente nessa região. O que os estados do Centro-Oeste têm em comum? Uma agricultura mais moderna, mecanizada, altamente produtiva. O que o Nordeste tem em comum, todos esses estados? A primeira região a ser ocupada, uma agricultura mais tradicional, voltada ainda para uma grande monocultura, e os estados da Amazônia, que vão, como eu já falei, ter principalmente a indústria, a atividade extrativista, principalmente como destaque. Tá? Então, eu posso utilizar, como acabei de mostrar para vocês, diversas formas para regionalizar. E cada regionalização possui regiões diferentes. Vamos aplicar agora esse conhecimento dentro do nosso estado? O nosso estado também pode ser dividido, ou melhor dizendo, subdividido. Então, um grande estado pode ser subdividido em mesorregião. Olha esse outro nome novo aí. Mesorregião quer dizer média região, que é igual a subdivisão dos estados brasileiros. Congrega diversos municípios em que tem em comum a sua economia e sua cultura.
Tá? Então, quais são as mesorregiões do estado do Amazonas? A mesorregião norte, a mesorregião sudoeste, a mesorregião sul e a mesorregião centro. Então, o estado do Amazonas possui 4 mesorregiões. Professora, se eu quiser dividir essas mesorregiões, eu posso dividir de novo? Pode. Aí muda o nome, agora eu vou ser micro-regiões. Então, a divisão do Brasil em estados, o estado é dividido em mesorregião, que pode ser subdividido em micro-região. É muita coisa, então a gente tem que prestar atenção. Agora nessa imagem, olha só, vai aparecer para vocês de novo o mesmo mapa, mas já com o conceito de micro-região. Micro-região vai ser um agrupamento de municípios limítrofes. O que quer dizer esse nome? Limítrofes, que fazem limites, é um vizinho do outro, com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas. Então, olha lá, a mesorregião norte tem duas micro-regiões, que é a micro-região do Rio Negro e do Japurá. Dentro do Rio Negro, por exemplo, a gente tem o município de Barcelos, o município de São Gabriel da Cachoeira. Então, as micro-regiões ainda não é em si o município, tá? Mas, professora, ficou confuso. Eu não entendi. Olha só esta animação para ver se fica mais claro para vocês. Então, olha só, eu tenho o estado do Amazonas e vou dividir em mesorregiões. Eu tenho as 4 grandes mesorregiões. Norte, eu tenho o sul, eu tenho a mesorregião do centro e a última, que é o sudoeste. Eu posso dividir, então, a mesorregião do norte em Rio Negro, que vão estar dentro do Rio Negro os municípios de Barcelos, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Dentro da mesorregião norte também tem a micro-região Japurá, que vai estar dentro dela os municípios de Japurá e Maraã. Na próxima mesorregião, eu já vou agora observar o sudoeste, que aí também, olha só, tem duas micro-regiões, que vão ser o Alto Solimões e o Juruá. O Alto Solimões, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tocantins. Já na micro-região do Juruá, eu vou ter Carauari, Eurunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty e Juruá. Na próxima mesorregião, que também é subdividida, é a centro, que é a maior, onde eu tenho Tefé, que vai ter Avaranhos, Tefé e Uarini, Coari, que vai ter Anamã, Anori, Beruri, Capiranga, Coari e Codajás. A micro-região do Manaus, que vai ter Altazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri e Manaus. A próxima é Rio Preto da Eva, que tem dentro Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Ainda temos Itacoatiara, que vai ter o município de Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Silves e Urucurituba. E ainda a última micro-região é Parintins, com Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins, São Sebastião do Atumã e Urucará. E a última mesorregião que a gente tem para falar é a Sul, que vai ser subdividida em 3 micro-regiões. Boca do Acre, com Boca do Acre e Pauini, Purus com Canutama, Lábrea e Tapauá, e a última Madeira com Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã. Então, essa divisão do Amazonas, ela serve para poder colocar como o governo vai conseguir dividir, ratear as finanças. Quais são os municípios que vão receber? Fica mais fácil? Antigamente a gente costumava falar as calhas, a calha do Rio Negro, a calha do Madeira, agora são as micro-regiões que são utilizadas, porque fica mais fácil agrupar por municípios
limítrofes, ou seja, seus vizinhos, tá bom? Espero que você tenha conseguido identificar o seu município dentro dessa animação. Mas vamos de novo falar sobre o Brasil, que é o nosso principal objetivo da aula de hoje. Vocês viram que a gente teve diversas formas de dividir. Então, só relembrando quais são as principais formas da organização do Brasil que foi modificada ao longo do tempo. Em 1913, o Brasil foi dividido de acordo com as suas características físicas, clima, vegetação e relevo, e possuía 5 regiões. Olha como eram os nomes: setentrional, norte-oriental, oriental, meridional e central. Quem fez isso foi o IBGE. Só que não durou um tempo, mas foi modificada. Ela evoluiu para 1945, que foram para 7 regiões. Olha lá: norte, o Nordeste Ocidental, o Nordeste Oriental, o Centro-Oeste, o Leste Setentrional, o Leste Meridional e Sul. Essa organização não durou muito tempo. 5 anos depois, ela mudou e foi para somente 5 regiões, que aí já tem nomes que praticamente ficaram até os dias de hoje, que foram Norte, o Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Mas aí a gente tem 2 territórios que deixaram de existir, que foi Ponta Porã e Iguaçu. E aí vocês podem reparar no mapa, tentar localizar Maranhão e Piauí, que eles passaram a ser finalmente anexados ao Nordeste. E a região Leste, ela tinha Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E 10 anos depois precisou ser modificada novamente, porque o governo ele vai se atualizando. Lembra das características que vão sendo colocadas, a cultura, a história, tudo isso vale para poder regionalizar, dividir corretamente, para que as unidades federais sejam unidas de acordo com as suas semelhanças. Em 1960 surgiu Brasília como Distrito Federal. Aonde estava localizada a nossa capital era no estado da Guanabara, né? Era uma cidade, ainda existe essa cidade, hoje pertence ao Rio de Janeiro, mas naquele momento, quando era a capital do Brasil, ela tinha um status de estado, ela era muito importante. E com a saída da capital, ela se tornou rapidamente o estado da Guanabara e alguns anos depois ela foi incorporada ao estado do Rio de Janeiro. Aí o Acre vai se tornar um estado e os territórios de Rio Branco vai ter agora o nome de Território de Roraima, ainda não se tornou estado, era um território do Brasil. Em 1970 teve novamente uma atualização, mas agora as regiões já com os nomes atuais: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas modificou a presença dos estados. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo se tornaram a região do Sudeste e a Bahia e o Sergipe foram anexados à região Nordeste. E o Mato Grosso vai ser dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que a gente vai poder observar agora no mapa de 1990, que é o mapa atual do Brasil. A gente vai ter ainda como mudança de 70 para 90 o surgimento do estado de Tocantins, que antes pertencia ao estado de Goiás, se dividiu, e Tocantins foi anexado ao norte. E ainda que era território do Roraima, território do Amapá e território de Rondônia, viraram finalmente estados autônomos. Aí sim que eles viraram estados oficiais do Brasil. E a gente ainda tem a incorporação de Fernando de Noronha oficialmente ao estado de Pernambuco. Viram então que o Brasil levou-se tempo e a professora quase ficou sem voz de tanto falar da organização do Brasil, né? Mas é isso mesmo, o Brasil sempre em evolução devido a essas características.